A Degen é conhecida pelo seu famoso rádio PLL 1103. Depois deste modelo, a marca passou por dificuldade ao lançar produtos DSP que não atenderam às expectativas dos usuários. Hoje apresento o novo modelo da marca, o DE808. Um pequeno rádio portátil que entra na linha dos rádios multifunções. Ele tem lanterna, entrada para pendrive, cartão TF, AM, FM e 6 bandas de ondas curtas. Será que a Degen fez um produto de qualidade ou entrou na roda do mais do mesmo? Hoje eu faço o unboxing, review e testes para saber se este aparelho consegue entregar um conjunto de qualidade. E o principal, se tem boa seletividade e sensibilidade. Hoje eu trago para vocês o Degen DE808. Este pequeno rádio portátil que vem equipado com lanterna, entrada para pendrive, cartão TF, FM, ondas médias e ondas curtas e também tem Bluetooth. É um rádio bem completo. Aqui nós temos algumas informações técnicas, sensibilidade, frequência, bateria 18650. Ele tem 6 bandas de ondas curtas e por ser um rádio Degen, a gente sempre espera que exista uma boa qualidade de recepção. Aliás, este é um rádio que existe uma réplica no mercado. Você pode encontrar ele com a marca Semic MK153BT. Eu não sei se sai da mesma fábrica ou não, ou se é uma pirataria da Degen. Depois eu coloco na tela para vocês aí o outro modelo para a gente fazer um comparativo. Vamos conhecer então o rádio. Aqui vem o aparelho. Vamos abrir. Aí está ele. Bom, de saída a gente já vê aqui que ele não tem a banda estendida, ele começa em 87 MHz e vai até a 108. Ficou interessante, né? Esse tipo de sintonia que eles colocaram aqui. Depois de 530, o AM vai até 1600. E aí nós temos as 6 bandas de ondas curtas. Aqui está o seletor, a FM, a AM e as 6 bandas de ondas curtas. E a última opção aqui é o MP3. A lanterna, nós temos aqui ó, o liga e desliga da lanterna. Do outro lado, o volume. Também ó, o botão de liga e desliga. E aqui nós temos a sintonia. Uma alcinha, vamos ver se o tamanho da alça está bom. Não fica nada agradável aqui se você quer sintonizar o rádio. O ideal seria que a alça ficasse do lado contrário, né? Atrapalha bastante. Vamos ver a antena se tem 360. Sim, é uma antena 360. Não é uma antena muito grande, vamos colocar aí em torno de 30 centímetros. Na parte superior também nós temos aqui para retroceder, para avançar, play, pause, USB, cartão TF e a entrada de carregamento USB. Bom, esse basicamente é o rádio. A construção dele é boa. Vamos dar uma olhada na bateria. É aquelas nossas famosas baterias de baixa qualidade. Eu consigo tirar aqui. Assim, vamos tirar aqui a proteção da bateria. Olha, já sai falando quando a bateria liga aí, ó. Vamos ver aqui. Tá no MP3, vou passar para FM. Bom, aqui dentro ele não tá conseguindo receber sinal nenhum. Muita interferência LED, mas geralmente os melhores receptores sempre pegam lá no fundo um sinalzinho das emissoras.
Vamos partir então para os testes. Eu vou começar com o teste de qualidade de som, colocando aqui o pendrive, a gente perceber dentro da cabine de áudio qual é a qualidade que ele vai entregar para a gente em relação a som. O alto-falante aqui parece ser um alto-falante bem legal. Vamos ver se realmente a amplificação é boa. Volume máximo sem distorção, o bom grave também apresentado aqui. Acabei desligando, vou colocar a rodar de novo. A qualidade de som é boa, tá aprovada a qualidade de som. Vamos ver o que mais vem na caixa. Data de fabricação 15 de julho de 2025, é bem novinho o rádio. O manual dele em chinês, depois eu vou destrinchar esse manual aqui, traduzir ele. É uma pena que não venha com a banda estendida no FM, né? E mais o cabinho aqui para carregamento tipo C. Porque as viúvas dele estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, não é razoável que nós abandonemos. De interpretar sua nostalgia. Mais de um tipo de crença, eu tenho que admitir que eu nunca fui sonho. Isso 春节假期，也就是2增超过3倍的增长。那看看，挺明快。这火爆并不是。这是郑伯元。但是我那时想不出来。無論係好睇小大家講。正常假期互動嘅。Mas o gigante grita meu
obrigado. Este é Guilherme Nápoles trazendo tudo. A qualidade de som é muito boa. Por enquanto 0-0, dando Santos 0 ao Palmeiras, na frente do Antiga. Aqui pela esquerda, time é campeonato brasileiro. Agora, um ponto que já dá para destacar é que ele não tem seletividade. Então, de 98.3 ele já encosta aí rapidinho em 97.7, que é a Rádio Massa FM, ó. E voltar com o Flaco Lopes, hein, Picado? Ó. Decepcionante. Realmente um sinal bem ruim ali nas frequências baixas, um silêncio. Eu testei antes com o Codocem, não estava ruim a propagação no AM. O rádio da Lelong 604 bate fácil este rádio da DGEM no AM. O FM foi outra decepção. Sinais fortes, num raio aí de 50 km, não recebeu nada acima disso, 80 km, 100 km, não tinha nenhum sinal. E a seletividade, hein? Muito ruim. Quando eu cheguei ali para o 98.3, que é o sinal da Rádio Jovem Pan News, e passei em direção à Rádio Massa FM, de 98.3 a 97.7 tem um espaço gigantesco, mas praticamente você sai de uma emissora e já entra na outra. Então é um rádio ruim de seletividade, bom para escutar rádios locais. Nada além disso. Mas nem tudo é tristeza. Ondas curtas salvou o rádio. Com a antena pequena ali de 36 centímetros, ele conseguiu receber muitas emissoras em várias bandas de ondas curtas. Então ele está aprovado em ondas curtas e reprovou feio no AM e no FM. A qualidade é boa, tem fortes agudos, também tem presença de frequências baixas, os médios estão ali equilibrados também, sem nenhum problema assim de som estridente. Então na questão de qualidade está ok, vale a pena escutar uma música ali no pendrive, no cartão TF, que você não vai se arrepender. Agora, não tem fones de ouvido, uma falha, mais um rádio sem fones. É uma tendência que eu vi em alguns rádios da Hanrong-Da. Eu acho que Ritex também tem alguns modelos assim. Eu tenho certeza que você também viu já alguns rádios com esse formato. Então, nenhuma novidade, design simples, é um rádio para o dia a dia, reforço. Outra vantagem do DE808 é que a saída USB ou entrada USB para o pendrive ou saída USB para carregamento tem essa função. Então você pode escutar uma musiquinha no pendrive e se tiver uma bateria com uma boa capacidade, porque essa bateria tem 2.000 mAh, uma bateria de 3.000 mAh já ajudaria bastante para você utilizar ele como carregador. Você pode tirar o pendrive, ligar o cabinho ali e fazer o carregamento do seu celular se tiver carga sobrando. Então é uma função interessante. Agora, o rádio da DGEM não está sozinho no mercado. Pois é, dá uma olhadinha nessa foto. Esse é o CEMIC 153BT. É uma réplica ou é o mesmo aparelho com outro nome? Pela baixa qualidade do FM, eu fiquei bem desconfiada. Do AM também. Vocês podem notar que este rádio aqui, ó, tem os botões prateados. No CEMIC não é. E a parte frontal também é diferente. Do desenho, do plástico, na parte de trás, a gente vê que o plástico também parece que o acabamento do DGEM é melhor. Então, pode ser que nós estejamos olhando para uma réplica. Agora, para colecionadores, eu vou indicar o DGEM, por causa da marca. O que a marca CEMIC representa no mercado? Agora, para colecionador, o nome DGEM representa muito mais. Para você que vai utilizar no dia a dia, não faz muita diferença. Até porque a diferença de preço entre eles é bem grande. Na sequência eu vou falar para vocês. E aí, o que você acha? Coloque aqui embaixo nos comentários. É uma réplica ou é um outro rádio que sai da mesma fábrica com um nome diferente? O que você acha? O DGEM DE808, e eu tenho que falar DE808 para não falar D808, porque nós temos o nosso XH-Data D808 e agora apareceu o DGEM DE808. Será que é marketing para confundir e alavancar as vendas? Não sei, eu achei meio estranho esses números tão parecidos. Mas existe aí um oceano separando os dois rádios. O DGEM não chega nem perto do XH-Data. O preço com impostos deste rádio é de R$ 273. É um valor
bem alto para um aparelho que não entrega muito não, que a gente vê muito xing-ling aí no mercado, fazendo tudo que este rádio faz e até mesmo com uma qualidade de recepção melhor. Esse é um rádio para quem deseja ouvir música, no cartão TF, no pendrive, escutar rádio local. Eu não recomendo para rádio escuta, a não ser que você queira fazer exclusivamente em ondas curtas. Mas aí, será que vale a pena você ter um rádio para ondas curtas que não tem uma boa recepção no AM e não tem uma boa seletividade no FM? Não sei não, hein? Mas ela, pela qualidade de som, para ouvir ou para colecionadores, até que vale, embora o preço esteja um pouco alto para este modelo. Agora, se tá caro para você, vá de Semic. O Semic na Shopee está custando entre 55 e 80 reais. Olha a diferença de preço, 273 DGEM, 55 reais o Semic. Eu não sei se a qualidade é boa, eu não pretendo trazer ele aqui no canal, porque já percebendo a qualidade do DGEM, não acredito que o Semic seja melhor, até porque se é o mesmo circuito, vale mais a pena para quem quer ouvir música comprar o Semic. Para mim, o DGEM por causa da marca. Quero saber a sua opinião. Você compraria o Semic ou o DGEM? O DGEM é réplica ou o Semic que é réplica do DGEM? Eu já não sei mais, já estou misturando tudo, porque recentemente eu fiz uma pergunta lá nos posts da comunidade. Quem não olhou ainda, vai lá nos posts da comunidade aqui do YouTube, onde eu venho falando bastante se vale a pena a gente ainda acreditar em marcas. Recentemente eu mostrei lá na comunidade um rádio Pronos que é fabricado pela DGEM. E a DGEM, hoje, quem assumiu a fabricação da DGEM é a Texan. Pode olhar aí no site da Texan todos os rádios da DGEM. Então, quem fabrica quem? Quem será a empresa que está fabricando todas essas marcas? DGEM, Texan, XH Data? Não sei, quem sabe? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha e se você teria esse rádio na sua coleção ou indicaria para um amigo, para uma amiga, quem sabe para o pai, para o avô. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações, hein? Tem muita gente esquecendo de ativar as notificações. Depois, poxa, o vídeo saiu no sábado, eu não vi, esqueci do canal. Não ativa as notificações, dá nisso aí. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Olha, o canal precisa muito do seu apoio para continuar existindo nos próximos anos. Eu tenho me dedicado bastante para este canal e sem o apoio de vocês fica bem difícil de eu manter essa linha de um rádio por semana de boa qualidade, ou pelo menos eu penso que é de boa qualidade quando eu trago, né? Para apresentar para vocês. Então, dá uma olhadinha lá, clica e quem sabe você não me apoia e não tem acesso também a vídeos exclusivos. Fui!